Lucas 19, eu quero ler apenas os versículos 8, 9 e 10 com você. A palavra do Senhor nos diz assim, Lucas 19, a partir do versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença nessa hora, Deus. E, ó Pai, cremos que o Senhor está aqui e já tem falado aos nossos corações. Cremos, Senhor, que o Senhor já tem trazido a cada um de nós, ó Deus, a perspectiva de que o Senhor é real e o Senhor se manifesta. Mas, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, nós queremos também olhar para as nossas vidas e te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja tirando do nosso coração, ó Deus, o limo, a poeira, ó Deus, talvez o cansaço, o tempo. E, ó Pai, esteja restaurando nas nossas vidas o brilho de andar dia após dia, Deus, ouvindo e obedecendo a Tua palavra. Eu clamo, ó Deus, pela vida de cada um que está aqui nessa casa, nessa manhã. Senhor, se há entre nós alguém que ainda não te conhece, que o Senhor esteja falando e tocando nesse coração, em nome de Jesus. Que haja salvação nessa manhã, Pai. Ó Deus, e também se há entre nós, ó Pai, pessoas que precisam ser restauradas, precisam ser, ó Deus, reavivadas pela fé em Cristo. Que, ó Deus, o Teu Santo Espírito também promova essa obra para a glória do Teu nome. Senhor, esconda o Teu servo atrás da Tua palavra. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, 2 amigos de infância e adolescente faziam tudo juntos. Aqueles jovenzinhos que a gente vê, moram próximos um do outro, vão estudar perto, jogam bola nos fins de semana juntos, vão para aqueles programas de diversão juntos, cinema, evento musical, alguma coisa desse tipo. Mas à medida que o tempo vai passando e eles vão crescendo, um deles se converte ao cristianismo. E o que acontece depois é que os hábitos desse que se converte começam a mudar. E o outro que não se converteu começa a se distanciar dele. Ao longo do tempo, os hábitos dos dois vão mudando, sendo moldados com a vida que cada um vai levando. E os dois se distanciam ainda mais. O Evangelho agora faz com que eles enxerguem o mundo de forma diferente. E essa, irmã, é a história de muitos de nós que estamos aqui nessa manhã. Se você parar para se lembrar dos seus amigos de juventude, se você parar para se lembrar daqueles que, quando você vai para a sua cidade natal, quando você vai rever parentes, você às vezes se encontra, se esbarra com um deles, e aí vem a sua mente assim, engraçado, o que houve com fulano? Você começa a se lembrar que vocês já estiveram muito próximos, mas a caminhada foi tornando cada um molde diferente. Nessa manhã, eu não vou expor esse texto falando sobre Zaqueu para você. Mas eu quero, à luz desse texto de Zaqueu e de outros que nós vamos usar, trazer uma meditação, uma devocional para as nossas vidas. É um momento que eu gostaria que você estivesse, à medida que nós fôssemos conversando aqui, você estivesse deixando o Espírito Santo trazer ao seu coração algumas perguntas. E eu quero meditar com você o seguinte tema: a vida cristã é uma vida de decisões, de escolhas e também de prazer.
no texto que nós lemos, há duas palavras que vão ilustrar o que eu quero trazer para você. Ano passado nós expusemos esse texto. É a conversão de Zaqueu. Nós vimos que toda a trajetória dessa narrativa envolve a pessoa de Jesus trabalhando na vida de Zaqueu. Mas Zaqueu tem também uma parcela nisso quando nós lemos duas palavrinhas que eu quero destacar com você. No versículo 8 desse texto ele diz assim: Senhor, resolvo. E o texto, irmão, tanto aqui na sua tradução quanto no seu original, está no presente. Senhor, resolvo hoje, aqui e agora. Tomo essa decisão. Logo depois ele diz assim: se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, aí ele diz, restituo. Eu não vou restituir lá na frente. Eu não vou resolver isso depois, mas eu tomo a decisão hoje, Deus. Hoje, agora. Restituo hoje 4 vezes mais. Irmãos, quando nós pensamos na nossa vida cristã, nós precisamos ter em mente que todo tempo nós estamos tomando decisões. Sejam aquelas menores, ou sejam aquelas mais complexas e que a gente realmente para e diz assim, vou orar sobre isso, vou conversar com meu esposo ou com a minha esposa e com os meus filhos, vou tomar algum tipo de precaução, mas eu estou tomando decisão nessas circunstâncias também. E a vida cristã, meu irmão, ela começa com aquela grande decisão, a primeira decisão que nós tomamos, quando nós nos enxergamos como pecadores, quando nós vemos, irmãos, que estamos separados de Deus eternamente, se o Espírito Santo não tocar em nós e não nos conduzir a uma reconciliação com o Senhor. Essa foi a decisão primária aqui na vida de Zaqueu. Jesus atesta, hoje houve salvação nessa casa. Mas por que Jesus atesta isso? Jesus poderia ter dito isso sem que Zaqueu se manifestasse. Zaqueu calado e Jesus pronunciasse essas palavras. Mas Zaqueu dá um sinal externo, visível, da sua decisão. Zaqueu mostra que a conversa não era só na sua mente, e nem só no seu coração, mas era também nas suas atitudes. Senhor, resolvo hoje. Essa é a primeira decisão que nós tomamos, meu irmão. E é interessante que a Bíblia está repleta de exemplos assim. Se você for lá atrás, no livro do Gênesis, no capítulo 12, o Senhor chama Abraão. E não fala para Abraão apenas crer, mas ele fala, sai da tua parentela. Vai para a terra que eu vou te mostrar. E Gênesis 12:4 tem uma expressão que os jovens gostam muito de dizer, né? Partiu ir para o futebol, partiu ir estudar. Partiu estudar é difícil, né? Mas partiu também. Mas o texto diz, partiu Abraão da onde ele estava e foi para onde Deus estava lhe mostrando, para o sul. Moisés, no versículos 1 a 6 do capítulo 3 de Êxodo, Moisés também tem uma experiência com Deus. O Senhor aparece para ele numa sarça, uma plantazinha que queimava e não se consumia. Moisés vai ver o que é aquilo e o Senhor se manifesta a ele. A partir dali, Moisés tem a sua vida mudada, transformada. E, irmãos, se eu fosse discorrer sobre isso, todos os livros da Bíblia vão trazer esses exemplos para nós. Todos trazem um momento em que um cidadão deixa de ser aquele ser humano comum e passa a ser alguém que começa a ter uma realidade com Deus. Entender que se é pecador, até que é acolhido pelo Senhor, e a partir daí seguir a Jesus e tê-lo como Senhor. Passamos a ter uma perspectiva de eternidade. A teologia chama isso de sermos regenerados, nascidos de novo, transformados, feitos novas criaturas. Mas, irmãos, a coisa não para aí.
A situação vai evoluindo porque nós passamos então a tomar decisões diárias. Todos os dias tomamos decisões, irmãos, que vão refletir aquela primeira decisão lá atrás, que vão demonstrar que de fato ela foi genuína, foi verdadeira. E aí, irmãos, nós vamos começando a experimentar o que aquele jovem crente foi experimentando com aquele outro. Num certo sentido, nós começamos a nos separar do mundo. Experimentamos a dificuldade que é, porque gostamos de ter os prazeres dessa vida. É a nossa carne, é a nossa vontade. É a nossa luta diária em fazer escolhas que nós vamos chegando mais perto do mundo ou vamos nos afastando dele. Num segundo aspecto, irmãos, as decisões diárias também vão trazer sobre nós a presença e o cuidado, a providência de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós abrimos mão de um prazer desse mundo, e aqui eu estou falando, irmãos, às vezes de coisas que são genuinamente boas, mas que não são o melhor. É bom eu ter prazer em alguma coisa, mas é melhor quando eu abro mão desse prazer por amor a Deus. E quando eu faço isso, eu começo a experimentar o cuidado de Deus, a intimidade de Deus, a comunhão com Deus de forma mais presente na minha vida. Aqui eu preciso parar e trazer então para você uma pergunta. Você se lembra quando foi? Como foi? Quanto tempo faz que você entregou sua vida a Jesus? Você se lembra daquele dia? A decisão de Zaqueu aqui, irmãos, ela está amparada num outro texto bíblico, que é o texto de João, capítulo 6, versículo 37. Jesus diz assim: aquele que vem até mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. É meu. O inimigo não vai tomá-lo mais. Mas é aquele que vem até mim. Não é aquele que está perto, paquerando, mas não se decidiu. A Bíblia não nos conta, irmãos, muito mais do que aconteceu com Zaqueu depois. Ela não traz o futuro ou os passos seguintes da vida daquele homem. Mas se houve o atestado de Jesus, se houve a palavra de Jesus, é certo que ele deve ter caminhado. Talvez você não se lembre, meu irmão, daquele dia em que você realmente teve a sua vida entregue a Jesus. Não há nenhum mal nisso, pelo contrário. A maioria dos crentes, na realidade, não se lembra muito bem desse dia. Talvez você não saiba em que circunstâncias isso aconteceu. Às vezes você nasceu num berço evangélico e cresceu nessa caminhada, sem nenhum problema, irmão. Mas é a realidade de que quem fez, ou quem pelo menos teve essa experiência com Jesus, teve as suas referências mudadas. Tem as suas escolhas trabalhadas. É verdade, meu irmão, que agora você não é mais aquele de antes, porque Jesus entrou na sua história. É verdade, minha irmã, que você pode não se lembrar daquele dia, mas as suas experiências posteriores vão mostrar se esse dia aconteceu ou não. Se você é de fato alguém que tem Jesus como centro da sua vida, as suas escolhas agora são trabalhadas por Ele. A sua visão desse mundo, meu irmão, ela é moldada pela Bíblia, pela palavra do Senhor, e não mais pelo seu olhar apenas, pelo eu acho, pelo eu quero, pelo eu penso. E mais, meu irmão, a sua esperança muda, ainda que você tenha algumas dificuldades. A realidade que você experimenta Jesus tomando conta de você. Você dorme, às vezes preocupado, mas você acorda com o sentimento que Jesus está ali contigo e que aquela situação está nas mãos do Senhor. Essa é a vida de um crente.
O medo vem? Claro que vem. Mas o cuidado de Deus, irmãos, é tão maior do que os nossos medos, que o Senhor vem e nos acolhe, nos abraça. A decisão inicial então aconteceu, mas as decisões diárias e cotidianas, irmãos, o que a teologia dá o nome de santificação, é um processo que precisa ser desenvolvido a cada dia. A realidade, irmãos, é que muitos crentes têm uma experiência com o Senhor, mas não amadurecem, não avançam. Ficam se agarrando àquelas questões de tentar repetir aquele dia da salvação, repetir aquele encontro inicial com Jesus, quando na realidade o Senhor quer que nós avancemos. A analogia disso, irmãos, é ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo muito linda, mas ao mesmo tempo traz para nós um compromisso. Você imagina uma criança que acabou de nascer. Esse era você no dia da sua salvação. Mas com o tempo, você vai deixar de ser aquele bebezinho que precisava até mesmo que se colocasse alimento na boca. E você vai passar a buscar, e dia após dia começar a se desenvolver, e dia após dia começando a ganhar força, resistência, vai tomar os seus tombos, vai ter aqueles momentos em que há uma ferida, mas o Senhor, como bom pai, está ali para te reerguer, e a vida vai se desenvolvendo. Vamos caminhar um pouquinho lendo as Escrituras sobre isso? Marca esse texto de Lucas e avança um pouco para Filipenses capítulo 2. O apóstolo Paulo está escrevendo a alguns crentes da primeira igreja da Europa, a cidade de Filipos. No capítulo 2, irmãos, a partir do versículo 12, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Ele diz o que aí, meu irmão? Desenvolvei a vossa salvação. Não para, meu irmão, naquilo que você começou. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua tanto em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E aí ele vai dizer depois o modo como nós vamos caminhando, desenvolvendo a salvação do Senhor. Aqui, irmãos, nós vamos nos distanciando dos amigos do mundo. Aqui nós vamos nos distanciando, irmãos, dos desejos e das escolhas do mundo. Aqui nós vamos abrindo mão dos nossos prazeres comuns e vamos nos entregando cada vez mais ao Senhor. Mas aqui também, irmãos, nós experimentamos a dor de ver a nossa carne gritando às vezes: como eu gostaria de ter tal prazer. Como isso às vezes me traz aquele sentimento de encolher, de estar apertado, às vezes sufocado. Mas é aqui também, irmão, à medida que eu vou caminhando nisso, é que eu vou sentindo que Jesus está do meu lado e o meu coração está sendo transformado a cada dia. Aqui, irmãos, a gente começa a experimentar que o Senhor vai dizendo para nós que nós temos que fazer morrer em nós muitas coisas. Escolhas diárias. Avança um pouco na palavra comigo, irmão. Colossenses capítulo 3. Eu tenho que abrir mão de quê? Eu tenho que buscar a cada dia o que, Senhor? As minhas decisões, essas escolhas que eu faço a cada dia tem a ver com o quê? Colossenses 3, meu irmão. A partir do versículo 5, nós vamos vendo que o processo agora é um processo contínuo, e o apóstolo Paulo vai escrevendo àqueles irmãos da Ásia dizendo o seguinte, Colossenses 3, a partir do versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes também vós, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso:
ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Meu irmão, quando a gente fala de decisões diárias, a gente está trazendo aqui exatamente o seguinte: eu sou crente em Jesus, eu preciso me livrar de pornografia. Eu sou crente em Jesus, eu preciso me livrar daquela ira constante com as pessoas. Eu sou crente em Jesus, eu preciso aprender a obedecer. Obedecer ao pai, obedecer à mãe. Parece coisas, irmãos, tão óbvias, mas nessas coisas é que nós tropeçamos nos nossos caminhares diários. Quando a gente fala de que não podemos fazer tal coisa, mas basta uma oportunidade que a gente vai. E no lugar de tudo isso, irmão, o que tem que entrar? Continua aí em Colossenses, porque ele vai dizer outra vez: revesti-vos agora, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Pai, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, quando nós caminhamos nas nossas decisões diárias e estamos num processo de santificação, nós vamos experimentando também o prazer em Deus. O prazer em experimentar algo bom, que alguns aí fora vão dizer assim: você é muito bobo de fazer isso. Decisões que nós tomamos, que o mundo aí fora, irmãos, julga como alguma coisa ultrapassada, o Senhor vem e sopra através do Espírito nas nossas vidas, dizendo: você é meu, eu aprovo isso. Continua, persevera. Nós vivemos num mundo, irmãos, extremamente descrente. A realidade é que as pessoas hoje em dia não acreditam mais umas nas outras. Não acreditamos, irmãos, naquele que vai comprar lá no nosso comércio. E não acreditamos naquele que está vendendo também. Pedimos garantias de todas as coisas. E o interessante disso, irmão, é que quando a gente menos percebe, isso está dentro da igreja do Senhor. Eu poderia deixar você um pouco constrangido agora, mas eu não vou fazê-lo. A pergunta seria: você realmente confia nas pessoas que estão aqui dentro? Você pode até me dar uma boa resposta teológica: pastor, somos todos pecadores, então é bom a gente tomar cuidado. É bonita essa resposta. Mas a realidade, meu irmão, é que aqui é o lugar onde você deveria olhar para a pessoa que está perto aí de você. Não vou nem dizer esse do lado, nem esse à sua frente. Alguém que está aí perto. E você deveria enxergar essa pessoa como alguém salvo em Cristo Jesus. E digno do seu respeito, digno do seu amor, digno das suas orações, digno do seu cuidado. Opa, agora eu pisei no calo de alguém.
Quando a gente fala de que igreja, meu irmão, é o lugar que a gente tem que cuidar uns dos outros, nessas horas a gente faz assim com a cabeça, mas faz assim com o coração. Decisões diárias que nós vamos tomando, que refletem a primeira decisão que nós tomamos lá atrás. Nós nos acostumamos, irmãos, a viver num ambiente de desconfiança e de tolerância. Treinamos o nosso ouvido para ouvir tudo que vem do púlpito. E no filtro que a gente tem dentro da nossa cabeça, a gente vai dizendo, isso serve, isso não serve, isso serve, isso não serve. Porém, mesmo que alguém traga o que está aqui nessa palavra, o nosso coração, que muitas vezes está cheio de limo, muitas vezes está cheio de pó, muitas vezes está cheio do cansaço dessa vida, não agarra-se mais na palavra do Senhor. E nós temos todas as armas para dizer que não podemos obedecer às vezes a palavra de Deus. Nós questionamos quem está falando e não o que está sendo falado. Esse pastor eu não gosto dele. Esse irmão, essa irmã não tem crédito comigo. Mas é a palavra de Deus. Nós questionamos o irmão por quem nós vamos orar. Mas esse irmão, vou te falar, isso aí não quer nada com Deus. Eu não vou orar mais por ele, não. Quantas vezes eu já estendi a mão, não quer nada. Mas a palavra em algum momento falou para você parar de orar? E aí, irmãos, é que a gente vai vendo se as nossas decisões diárias refletem em quem nós estamos colocando a nossa fé. Ou se na realidade elas vão espelhando aqueles lá do mundo, que a gente diz que está tão distante, mas que às vezes está colado conosco. Essa manhã eu queria te fazer essa pergunta agora. Eu fiz a primeira pergunta. Você se lembra do dia que você foi salvo? Se você não se lembra, meu irmão, isso não tem tanto problema. Tem problema se você não tem certeza de que é salvo. Você precisa ter essa certeza. Agora, a segunda pergunta é: você tem feito escolhas que realmente são balizadas em Cristo Jesus? Você tem feito escolhas, meu irmão, na sua família, com seus filhos, que demonstram que você é um crente no Senhor? Outro dia eu ouvi uma frase que eu fiquei pensando e esse negócio ficou guardado comigo. E aqui vai para os irmãos mais velhos. Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos estejam na igreja, mas nós não vamos à igreja. Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos tenham a boca santa, mas às vezes, irmãos, o bate-papo na nossa mesa de almoço é difamando irmãos. Muitas vezes, irmãos, nós queremos que os nossos filhos sejam garotos e garotas de oração, mas eles nunca viram a gente ajoelhado. Queremos filhos crentes? Fazemos decisões no nosso trabalho pelo melhor, mas será que nós refletimos Jesus quando emitimos uma nota fiscal? Refletimos Jesus, irmãos, quando nós realmente vamos pagar uma conta e pedimos um recibo daquilo? Não é para o imposto de renda, mas é para que aquele outro lá seja também habituado a andar correto. E eu não estou falando, irmãos, para vocês, eu estou falando para nós, cada um de nós aqui nessa manhã. Todos os dias tomamos decisões. Zaqueu disse: resolvo, restituo. O que você resolve nessa manhã? Enquanto eu estou falando aqui, o Senhor está nos mostrando algumas coisas, irmãos. Como nós lidamos com a nossa igreja. Nós amamos essa igreja. Ou na realidade nós estamos nessa igreja e enquanto o Senhor permitir, eu estou por aqui. Mas não amamos as pessoas que estão aqui. Não amamos os pastores da igreja. Não amamos os presbíteros, os diáconos.
não oramos por esses homens, não amamos os líderes de ministério, as mulheres, as irmãs, enfim. Precisamos tomar decisões todos os dias. E a minha oração, meu irmão, minha irmã, é que o Senhor te conduza todos os dias em boas decisões. Porque talvez você esteja um pouco acuado aí, e você fica se perguntando: pastor, eu sei que alguma coisa precisa ser encaminhada. Como fazer? Respondendo àquela primeira questão, se você não tem certeza da sua salvação, olhe para as promessas que Jesus tem na palavra dele. O Senhor Jesus é aquele que disse para um homem que era mestre da lei: olha, o Filho do Homem veio, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu esse Filho, o único Filho, para que aquele que cresce não fosse perecendo, mas tivesse certeza de vida eterna. Você pode ter a certeza disso nessa manhã. Quanto à segunda questão, meu irmão, se você de repente tem derrapado nas suas decisões, se às vezes você está caminhando com a igreja, mas as coisas parecem que estão meio azedas, meio sem rumo, meio sem perspectiva, meu irmão, retome a sua caminhada em olhar para Jesus e em amar a igreja, mesmo com todas as dificuldades que ela tenha. Nenhum de nós é perfeito, é verdade. Mas ainda assim Jesus morreu por todos nós aqui, então nós precisamos nos amar se Jesus nos amou primeiro. Retome a sua caminhada, irmão. Retome a sua caminhada de orar, de jejuar. Não jejuar porque você precisa de um milagre, mas jejuar porque você precisa de ser santo. Romper com pecados. Romper com a incredulidade. E avança no reino, meu irmão, em nome de Jesus. Frequente a igreja. Tem programação das senhoras, venha. Deus vai falar com você. Tem programação das crianças, venha. O Senhor vai te abençoar no meio das crianças. Porque você vai experimentando a nuance de cuidar de alguém e de ser cuidado por alguém. Tem programação dos jovens, venha. Mas pastor, aí eu vou viver na igreja. Mas é isso mesmo, ué. Esse é o mistério. Por fim, meu irmão, eu gostaria de dizer que aqueles dois amigos começaram a se ver um distante do outro. Quanto mais aquele que caminhava com Cristo ia caminhando, crescendo, sendo esmerado, ele foi tendo muito mais prazer nas coisas de Deus. Se tornou um homem. Mesmo passando por lutas, por dores, por machucados, sempre refletia que Deus estava do lado dele. Aquele outro começou a perceber isso. Começou a ver que aquele se tornou um homem de palavra, de caráter. Que a família dele não tinha todos os privilégios desse mundo, mas tinha amor, tinha unidade. E ele começa agora a olhar para aquele homem e fala: ele tem tudo que eu queria ter. Eu tenho tudo que o dinheiro pôde comprar, mas não tenho o prazer que esse homem tem na sua vida. O mundo nos olha, irmãos, e sabe quando nós refletimos Jesus. Que as suas escolhas sejam assim também. Feche seus olhos e vamos orar. Como nós dissemos, o que você vai resolvendo? É interessante que mesmo quando você não diz nada, uma decisão está sendo tomada. Mesmo quando você apenas diz crer, você está tomando uma decisão. Há uma decisão sendo tomada. Enquanto nós oramos, que o Espírito Santo te conduza à decisão que Ele quer sobre a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome nessa manhã. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque a despeito de todas as coisas dessa vida, naqueles que Te amam, o Senhor é tudo. E louvado seja o Teu nome, ó Deus, que não é pela nossa força, nem pelo nosso mérito, mas é porque o Senhor nos ama e cuida de nós.
Eu te louvo, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Te louvo, Jesus, porque tal como Zaqueu, o Senhor já disse para muitos de nós aqui, hoje houve salvação nessa casa. Um dia foi na minha casa, Deus. Um dia foi na casa do meu irmão, da minha irmã, e o Senhor tem dito isso a muitas pessoas aqui. O que eu te peço, Senhor, é que o Senhor possa também dizer nessa hora que está havendo salvação em alguém, que está nessa hora tomando uma decisão de mudar o rumo da sua vida e de buscar a Jesus, buscar andar debaixo da tua palavra. E eu oro desde já, ó Deus, te pedindo que o Senhor abençoe essa vida, que seja um crente, uma crente fiel em ti, Pai, para a glória do teu nome. Senhor, eu quero também orar por aqueles, ó Deus, que nessa hora se veem, ó Pai, de certa forma confrontados com a tua palavra. Se veem, ó Deus, numa perspectiva de que estão sendo, ó Pai, de fato colocados contra a sua vontade e o seu pensamento muitas vezes. Senhor, tem misericórdia de todos nós. Nós que já te conhecemos há tantos anos, ó Deus, que já temos andado há décadas na tua igreja. Senhor, aviva a nossa fé em ti, Pai. Reaviva a tua igreja para a glória do teu nome. E Senhor, não nos deixe, ó Pai, descansar, não nos deixe satisfeitos conosco mesmo. Não nos deixe, ó Deus, com aquela sensação de que está tudo resolvido e a gente não precisa fazer mais nada porque o teu sacrifício foi suficiente. É verdade que o teu sacrifício foi suficiente, Jesus. Mas nós ainda estamos nessa vida e devemos pregar a tua palavra. Nós ainda estamos nessa vida e devemos testemunhar quem somos no reino de Deus. Por isso eu te peço, Senhor, traz isso à tona todos os dias sobre nós, para que nós sejamos crentes que respondem positivamente ao teu chamado, Pai. Abençoa as nossas famílias, abençoa, Senhor Deus, o nosso trabalho diário, abençoa, Deus, as nossas escolhas, para que nós saibamos discernir entre o certo e o errado a cada dia. E abençoa o teu povo, Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos essa hora